Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver, que os benfeitores espirituais que coordenam o movimento espírita desta Casa de Caridade possam fazer de nós instrumento da orientação do mundo espiritual para cada um aqui presente, inclusive para mim. No Espiritismo a gente não tem sacerdotes, né? Todos somos aprendizes. A única diferença é que alguns vêm aqui para frente para falar, os outros, se vier, desencarna, como é o título da palestra do Campetti, né? Então, o Campetti, inclusive, dá uma grande contribuição. Ele é autor de uma obra, Espiritismo Básico, todo ilustrado. Ele é um grande trabalhador. Então, que esses espíritos possam nos envolver, né? Que o nosso querido Batuíra, não sei se eu cheguei a comentar isso, mas a primeira vez que eu vi a Portugal, deu aquela confusão, porque eu cheguei, era 2 da manhã no meu relógio, mas já era 6 aqui em Portugal, por causa do fuso horário. E eu estava meio sonolento ainda, e me aparece aquele homem de barba, com dois soldados com a lança na mão, um elmo, né, do lado. Eu achei assim, uma figura diferente. E olhei para os 3, e aí o homem de barba disse: estamos encarregados de acompanhá-lo na sua agenda de palestra espírita em Portugal. Seja muito bem-vindo. Eu pensei, então eu estou protegido, 2 homens com lança, né? Ele não estava com lança, não. E aquela barba, né? E aí eu perguntei a pessoa que foi me buscar: quem é esse senhor que usa barba? Ela disse: não conheço. Eu disse: mas é de Portugal. E fui perguntando e ninguém sabia. Aí fui fazer palestra num centro espírita, aqui, eu não sei se é em Lisboa, acho que é em Lisboa. E quando eu fui descer a escada, estava a foto na parede. Eu disse: aquele homem lá. Aí falou: esse é o Batuíra. Eu conhecia o Batuíra pelas mensagens do Chico Xavier, mas eu não conhecia a imagem, eu não liguei a imagem com a figura, né? Então, como eu não conhecia, nunca tinha visto o retrato dele, eu vi só aquela imagem. Ele me falou, me transmitiu segurança, bondade. Então, fiquei curioso. E aí, fica mais fácil, porque agora eu já converso com ele, né? Eu disse a ele: Batuíra, eu estou um pouco cansado, mas considerando que na sua época... Porque o Batuíra, ele fez um trabalho contrário ao que nós fazemos hoje. Ele ia daqui para lá. Porque o Espiritismo chegou aqui primeiro. Aqui é mais perto da França. Então, o Espiritismo para nós lá, era só gente rica que podia frequentar, gente culta, porque era em francês. Não tinha se traduzido ainda. O Chico Xavier ainda não tinha reencarnado. Ou se reencarnara, era ainda um menino. Então, o Batuíra e outros grandes companheiros levou o Espiritismo para nós lá. Foram eles que começaram. Por isso que a gente tem um carinho muito grande. E hoje a gente tenta devolver essa generosidade desse espírito que, para atravessar o mar, há 30, 40 dias, eu acho, a época. Com a tecnologia naval da época, era 30, 40 dias. Né? Então, que ele possa nos envolver também. No livro dos Espíritos, os Espíritos falam para nós: Deus criou o Espírito simples e ignorante, né? É uma coisa que a gente já cresce aprendendo isso nos estudos da Casa Espírita. Simples e ignorante. Esse tema está ligado a um livro que nós psicografamos do Espírito Jordano Bruno, em que ele tem 30 capítulos só sobre convivências. A gente percebeu como é difícil a convivência. Simples e ignorante. Eu gosto muito de uma escultura de um grego. Ele esculpiu um grego se esculpindo. Imagina, ele batendo o cinzel. Então, a escultura é ele se esculpindo. Eu achei muito interessante. Somos nós em espírito. A Joana de Ângelo utiliza uma outra fala. Ela fala: nós somos escultores de nós mesmos, muito mais profundo. Esculpir é lá de fora.
e esculpida por dentro. Então ela diz, nós somos escultores de nós mesmos. Nós somos o que nós fizemos de nós mesmos. Se nesse momento aqui na sala tem alguém com depressão, foi essa pessoa que construiu a própria depressão, não foi Deus. Não é castigo de Deus. Não foi o obsessor. Compreende? Se uma pessoa é portadora da neoplasia, do cancro, no Brasil, câncer, é a própria pessoa quem construiu nela. Você pensa, Luiz, que loucura, vê se eu vou querer um câncer. Não, ninguém quer conscientemente, mas inconscientemente quer. Eu lembro que a minha esposa dizia, rapaz, para de comer doce. Se você não ficar diabético nessa encarnação, você vai ficar com o perispírito diabético. Na próxima encarnação, com certeza, você vai ser. Eu dizia que mal faz comer um pedacinho de pudim de leite condensado, salpicado de coco, ou um leitão a pururuca, passando o aparelho de barbear. Lá no Brasil é aqui o que vocês chamam leitão de vocês aqui, lá é leitão a pururuca. Que mal faz. 2 meses atrás, eu estava com a taxa de glicose 344. Aí, quem é que construiu essa diabetes? Fui eu mesmo. Agora eu vou ter que desconstruir. Acabou o açúcar, acabou o torresminho com o aparelho de barbear. O pudim agora, graças a Deus, tem sempre uns anjos que inventam um pudim dietético, entendeu? Eu comi uma cocada dietética. Mas será que isso é verdade mesmo? Será que isso não é falso? Comi anteontem. Cocada dietética. E o prato, quando vocês olham o meu prato, olha, parece esse arranjo aqui. Eu acho que eu voltei à minha encarnação quando eu fui lagarta. Só folha. 2 colherzinhas de arroz. Não é 2 conchas de arroz não, gente. É 2 colherzinhas de arroz integral. Se quiser. Folha, a folha eu posso comer à vontade. Tá? Sem problema. Pode comer à vontade. Agora arroz só 2 colherzinhas. Carne só, peito de frango. Até que eu gosto de peito de frango. E, olha que bondade de Deus. Batata doce. Batata é a única raiz que eu posso comer. A doce, a outra é veneno. Olha que coisa. Agora eu posso viver mais de 100 anos, mas comendo igual eu comia, né? Saio da mesa com fome, não mais saciado. Lembra de sair, né? Com fome. Perdi 5 quilos. Aí estou me achando até mais bonito, mais elegante, entende? Então somos nós quem esculpimos nós mesmos. As nossas dores, os nossos sofrimentos, os nossos conflitos, as nossas alegrias, as nossas felicidades. Pensa num domingo, reunir o pai, a mãe, os filhos, os netos, aquela alegria. Quem é que construiu essa felicidade da família? A própria família. Os pais. Ver o filho encaminhado na doutrina espírita, por exemplo. Um trabalho difícil aqui em Portugal, por causa da ditadura. Vocês perderam aquele momento de investir na evangelização e na mocidade. Estão investindo agora. E eu vejo o trabalho que vocês fazem nessa casa. Nós estamos lançando, até o final do ano, um livro só de jovem. O nome o título do livro é Louca, Vida Louca. São depoimentos de jovens desencarnados. É um livro para a juventude. Porque nós precisamos trabalhar a infância e a juventude. Senão, como é que faz daqui a um tempo? Quando a Luísa morrer, quando o doutor Lutene morrer, quando o pessoal... E aí? Eu um dia era da evangelização. Então, eu sou fruto do trabalho da casa espírita. Evangelização, mocidade, estudo, grupo de estudo, médium inseguro. Primeira vez que apareceu o espírito para mim, eu estava estudando mediunidade, aí estava naquele momento da experimentação.
Aí a dirigente colheu o depoimento de cada um, falou, e você, Luiz? Falou, desse lado aqui apareceu um homem corcunda. Do outro lado apareceu uma mulher com a faixa amarrada na cabeça, toda cheia de sangue. Falou, e você, o que você fez? Eu abri o olho depressa, falei, sai de mim, e esse foi embora. Aí ela disse, tadinha, Luiz, não é assim não, meu filho. Eles vieram buscar socorro. Falei, mas eu fiquei assustado. Não precisa ficar assustado. Quer dizer, um dia eu fui um médium inseguro. Então o tempo vai ajudando a gente. Como eu quero viver mais de 100 anos, eu tenho que fechar a boca. André Luiz vai dizer que, nas obras de André Luiz, morre mais gente no mundo por excesso de comida do que pela falta. Na época que eu li isso, gente, isso 1970 que eu li, o livro foi publicado em 1950, o livro tem mais de 60 anos. Quando eu li isso, eu falei, gente, André Luiz nunca foi na África, nunca foi no Nordeste brasileiro, mas a gente vai nos Estados Unidos, a taxa de infarto, de AVE, ou AVC como chamam, é altíssima. São Paulo, 70% dos paulistas estão com obesidade mórbida. É naquele momento que acaba comprometendo a saúde do indivíduo. Então, como eu disse para os espíritos que eu quero viver mais de 100 anos, então eu tenho que fechar a boca. Levanta da mesa com fome. Com o meu arranjo aqui. Então somos nós quem construímos o que nós... A sua velhice é resultado do que você construiu. Fulano de tal é um velho rabugento. Não, ele não é velho rabugento. Ele é rabugento. Ele era menino rabugento. Já viu o menino rabugento? Tem criança que é rabugenta, pirracenta. Foi um adolescente rabugento. Foi um adulto chato e rabugento. E ficou um velho rabugento. Quer dizer, ele não aproveitou a reencarnação. A rabugice não é característica de nenhuma fase. É característica do espírito. Então, nós somos escultores de nós mesmos. Somos nós quem construímos o que nós somos. É a gente se esculpindo. Ou, como fala a Joana, esculpindo, que é melhor. Então, Deus criou o espírito simples e ignorante. Simples. Quando a gente fala em simplicidade, quais são as pessoas que a gente lembra? Chico Xavier, não era simples? Dr. Bezerra, Dona Ivone, Madre Teresa, simples. Irmã Dulce, estive agora em Salvador, conheci não só as obras do Divaldo, mas as obras da Irmã Dulce também. O anjo tutelar da Bahia. Esse é o apelido dela lá. Simples. Sem complicação. Simples. Então, simplicidade é sinônimo de bondade. Então, Deus nos criou bons. Todos nós, sem exceção. Todos nós. Aqui é tudo estrela, tudo luz. Deus nos criou luz. Jesus fala, brilhe a vossa luz. Ele não fala, brilhe a vossa luz, você que presta. O que não presta não tem luz. Não, ele não fala isso. Brilhe a vossa luz, todos temos luz. Todos somos bons. Não, eu não valho nada. Não, mentira, vale sim. É você que não está olhando para si mesmo. Então Deus nos criou simples, bons. E ignorante. Ignorante é que ignoramos a bondade. A gente é bom, mas ignora essa bondade. Então nós somos maus. O mal não existe. O mal é a ignorância do bem. É a ausência do bem. Então nós somos bons e maus. Simples e ignorante. Em cima dessa base simples, ignorante. Em cima desses dois pilares, nós vamos evoluindo. Do mineral,
Na lei de atração e repulsão, lei de atração, o bem, repulsão, a ignorância do bem. No vegetal, quando ganhamos vida e ganhamos a sensibilidade. No animal, quando desenvolvemos o instinto, essa inteligência fantástica que não erra jamais. Por que a gente não erra no instinto? Porque nós ainda somos ao ápice do instinto. Nós vivemos o instinto no seu limite máximo. Então a gente não erra. O problema é que a gente coloca a inteligência lógica depois do instinto. Uma mãe fica grávida. Por instinto, se ela olhar e disser, na sua barriga tem um menino ou menina, se ela seguir o instinto, ela acerta. O pai acerta. Mas ela fala, menina, mas eu queria tanto um menino, que parecesse com Pedro. Aí é a lógica complicando, contaminando a razão. Sabe onde está isso, gente? Está no livro dos Espíritos. Falando da inteligência, tem um capítulo chamado Inteligência e Instinto. Simples e ignorante. Então, dentro dessa simplicidade, dessa ignorância, dentro do mal e do bem que temos dentro de nós, nós vamos desenvolvendo o bem e o mal, são as raízes. Vamos desenvolvendo os galhos, o tronco e os galhos. O mal, a ignorância, vai gerar que tipo de galho? Culpa, mágoa, decepção, orgulho, vaidade. São sentimentos filho do mal. Do ponto de vista da psicanálise, filhos de Thanatos. A psicanálise divide o ser humano em Eros e Thanatos. O Eros é do amor, o Thanatos é da morte. Ele não é do mal, ele é da morte. Ele leva o indivíduo para a morte. E esses sentimentos são sentimentos que mortificam o espírito. Não que o espírito morra, não morre, mas paralisa o espírito. A culpa. Quantos de nós ficamos paralisados? Eu queria tanto ajudar no passe, vai ter um curso de passe. Mas eu não estou a essa altura. Eu não evoluí ainda. E aí a gente fica para trás. Eu estou brigado com fulano de tal. Por isso não vai fazer o curso de passe. Vai lá, faz as pazes, e aí você faz o curso de passe. Você mata 2 coelhos, ou melhor, você cura 2 coelhos com uma atitude só. Né? Mas não, a gente inverte. Não vou fazer, sabe por quê? Porque eu estou brigada com fulano. Eu não estou bem. E o lado bom também desenvolve sentimentos. Altruísmo, companheirismo, gentileza, generosidade, tolerância. São sentimentos filhos de Eros, filhos do amor, que estão em nós. Então a gente tem os dois sentimentos da vaidade, da ganância, do orgulho, da culpa, da mágoa. A culpa e a mágoa é a mesma coisa. Culpa é quando, mágoa é quando temos ódio pelo outro. Culpa é como quando viramos esse ódio contra nós mesmos. Sentimos ódio de nós mesmos. É o mesmo sentimento em sentido inverso. É como a inveja e a admiração. A inveja é a admiração de quem é covarde. Eu admiro, mas não consigo me esforçar para chegar naquele nível, então eu vou invejar. Tem gente que fala, inveja, que inveja branca. No Brasil tem essa expressão, não sei se aqui tem. Eu digo, fala assim não, porque aí é uma inveja racista, porque eu sou preto, então a inveja preta não presta. Inveja é inveja, nenhuma presta. A branca, a preta, a amarela. Não adianta, inveja é inveja, né? Eu estou com inveja branca, não, é inveja. Então, simples e ignorante. Nessa elaboração de nós mesmos, mergulhados nessa confusão de sentimentos, é ou não é? Não, vocês não devem
ter esse problema, porque vocês são mais evoluídos. Mas eu me vejo mergulhado nessa confusão de sentimento, Lutero. Uma hora eu tenho mágoa de um, outra hora eu tenho uma admiração fantástica, eu tenho a vontade de ajudar. A generosidade. Eu chego mais cedo para ajudar no passe, eu ajudo na campanha do quilo, eu preparo minhas aulas da evangelização para a criança com muito carinho, eu cuido da educação do jovem como se fosse meu próprio filho. Isso é filho do lado bom, mas ao mesmo tempo eu carrego ainda insegurança, eu carrego ainda o controle, a possessividade, a prepotência, o autoritarismo. Eu ainda carrego isso, tudo dentro da gente. E o espiritismo é bonito porque ele não tem sacerdote, então não pode exigir, não, Luiz, você não é assim. Não, eu sou igual a todo mundo, sou estudante. Mergulhado nessa confusão, evoluindo, nascendo e renascendo dezenas, centenas, milhares, milhões de vezes. Desde a mônada, que foi identificado, segundo os livros de biologia, pelo Giordano Bruno. Ele foi o primeiro, ele que criou, que identificou a teoria da origem da vida no planeta. Desde a mônada, melhor, antes disso, desde o mineral. Nós temos no nosso organismo alumínio, carbono, cálcio, fósforo. Até hoje a gente tem essas coisas, e a gente não só tem, como a gente fabrica. Tem pessoa que vai para o médico, aí o médico abre os rins dele e fala, achei uma pedra, ele fabricou uma pedra, vê se pode um negócio desse. O outro abriu a vesícula, tira a pedra lá de dentro. Você devia fabricar diamante, que a pessoa ficava rica pelo menos, né? Aquelas pedras não valem para nada, além de fazer dor. E uma crise de rim, gente, é coisa... Olha, a crise de rim não é coisa de Deus, não. Não é coisa de Deus. Uma vez eu tive uma crise renal. Eu cheguei no hospital assim, a minha mãe disse, socorro, socorro, meu filho está morrendo, porque, né, eu sou de... E eu, né, porque o homem é mais mole que mulher. A minha amiga disse que o homem, quando ele gripa, ele manca. Ele está gripado, ele manca. Então, vamos falar que é o homem. Então, eu cheguei assim no hospital, e aí uma senhora de uns 70 anos, estava lá, olhou para mim na sala de espera e disse, meu filho, fica de cócoras. Eu disse, meu Deus, isso é simpatia, será? Aí fiquei de cócoras. Ela disse, diminuiu ou aumentou a dor? Eu disse, diminuiu. Ela disse, é rins. Danada, médica, né? Médica prática. Ela disse, meu filho, dizem que essa dor é semelhante à dor do parto. Eu tive 6 filhos de parto normal, mas olha, a dor é menor do que essa sua aí. Eu digo, Jesus Cristo. Até que veio o abençoado médico, aí bateu lá de cá, tudo bem? Tudo bem. Quando ele bateu aqui, eu falei, ele disse, é rins. Vem cá, enfermeira, aplica logo uma Voltaren, Matusalém, termina com a injeção. E aí eu sei que eu ali, daí alguns segundos, fiz uma prece para o doutor Bezerra, quando terminou a oração, já tinha passado a dor, né? E aí eu fui cuidar dos rins, tomar mais água, ver onde é que estava, por que eu estava acumulando aquela pedra. Eu digo, vou fabricar diamante, que aí eu fico rico, já que eu fabrico pedras. Sabe o que é isso? Sentimento reprimido, que a gente acha que é perdão. Outro nos provoca, a gente... Não, isso não é perdão. Perdão é você receber e pensar, por que ele fez isso? Ele não está bem hoje. Processar. Mas você engole inteiro, você faz assim, pega e joga por rins. Aí vai virando pedra. Então nós vamos elaborando-nos a cada segundo, a cada momento. E nessa elaboração do mineral, do vegetal, do animal, pensa o animal, gente, a gente tem um inseto. Um dia desse eu vi o bicho mato, né? Bicho graveto. Eu estava na roça, fazendo um passeio com a minha família, e eu vi aquele galho preso no pneu do carro, né? Aí, preso no pneu. Aí eu fui arrancar.
Quando arrancou, o negócio começou a andar. Eu falei, o que é isso? Bicho-pau. É igualzinho um galho. Incrível, como parece, né? Eu digo, isso aí está na fase de transição do vegetal para o animal. Como tem a planta carnívora, né? Então, aquilo ali, você olha, se ele não andar, você pensa que é um pedaço de galho. Quer dizer, o bicho-pau, a planta carnívora, o bicho-pau, depois os animais selvagens, depois os animais domésticos. O cachorro hoje só falta falar. Aí depois renascemos como homens. Aqueles homens brutos, com a boca parecendo um focinho, porque o dente era carnívoro dentro da frente. Aí começamos a assar a carne e a comer vegetal. Aí o nosso dente foi afinando. Ganhamos essa aparência bonita. Os pelos caíram. Não caiu de todo mundo, no meu caso, mas caiu da maioria, pelo menos, né? O cara vai cortar o cabelo e fala, rapaz, você nasce cabelo dentro do ouvido, como é que é isso? Eu digo, pois é, 5 minutos e nascia macaco. Só faltou, se eu demoro mais 5 minutos, o médico falou, tira logo, senão vai virar macaco. Tanto pelo. Então nem todo mundo conseguiu se livrar dos pelos. Mas a maioria se livrou, né? Evolução. Nascemos como homens. Desenvolvemos a força, desenvolvemos a proteção, desenvolvemos o controle. Depois nascemos como mulher, evoluímos um pouco mais, desenvolvendo a sensibilidade, a intelectualidade com sabedoria. Olha só quantas trajetórias. E nessas trajetórias nós vamos nos tornando diferentes. Deus nos fez simples e ignorantes. Então, nós nos esculpimos, inclusive externamente. Não tem nenhuma pessoa igual a outra aqui. Nenhuma. Eu posso olhar aqui. E veja que interessante, nenhuma pessoa vestida igualzinho a outra. Olha que legal. As diferenças se ressaltam cada vez mais no mundo moderno. Quem não lembra da calça jeans azul? Todo mundo vinha de azul. Agora a calça jeans tem várias tonalidades. Camisa branca. Eu tenho um amigo que tem umas 30 camisetas brancas. Ele só usa camiseta branca e jeans azul. Mas a grande maioria não é assim. Então nós somos diferentes. Cortamos cabelos diferentes. Somos diferentes. A cada dia somos desafiados na nossa diferença. Essa diferença, ela reduz durante o namoro, por exemplo. Tem o véu do esquecimento. Eu vou até usar um termo grosseiro aqui. A capa da imbecilização durante o namoro. Fala a verdade. A moça chega em casa e fala, mamãe, eu conheci um rapaz, que coisa maravilhosa. Ele é perfeito, mamãe. Perfeito! A mãe disse, é bonito? Muito mais que a senhora pode imaginar. Inteligente? Até Einstein perde para ele. Trabalhador? Um leão no trabalho. Então traz para eu conhecer. Aí leva a criatura. Quando a mãe olha para aquilo, diz, o que é isso, meu Deus? De onde ela tirou? Qual caverna que saiu essa criatura? Sabe o que ela fala? Fala assim, não, mamãe, eu fico magoada, é meu amor. Não é assim? Então tem aquele véu da imbecilidade, a pessoa fica imbecil, fica retardada. Todo mundo vê, menos ela. Olha, esse homem não parece boa coisa. Não, é assim. Essa moça não parece boa coisa. Mas a pessoa que ama é diferente. E a gente está apaixonado. Gostamos das mesmas músicas. Gostamos dos mesmos livros. Ele não é espírita, mas com certeza vai ser. Vai mesmo. Espírita de porco, né? Vai mesmo.
Passa um ano, passa 2 anos, quando passa muito, hein? 3 anos e a escama começa a cair. Aí ele já não é tão bonzinho mais, ele já não quer mais ajudar a fazer as coisas em casa. O dente começa a cair, ou então cai a dentadura, já não é tão bonito mais. A barriga começa a crescer. E vai. Aí ela vai dizendo assim: você me enganou. Ela fala para ele, né? Ou então ele fala para ela: mulher, você me enganou. Quando eu casei com você, você não era assim. Me enganou. Eu falo para minha esposa, ela diz que não é nada disso não. Sabe o que eu comi no dia que eu conheci a minha esposa? Peroá frito a molho de escabeche. O peroá é um peixe típico lá da nossa região. É famoso lá. É um peixe desse tamanho. Ele tem muita carne e pouco espinho. Espinha, né? Com espinho a gente fala em Minas. O nome certo é espinha, pouca espinha. E o molho de escabeche ela fez de tomate, não sei se vocês sabem. Ela fritou o peixe e jogou aquele molho por cima. Nossa! Sabe quantas vezes eu comi o peroá com molho de escabeche? Uma vez. Nunca mais ela fez. Eu casei com ela achando que ela ia fazer todos os dias. Nunca mais eu comi o molho. Então a gente disse: você me enganou. Não. Não foi o outro que nos enganou. Fomos nós quem nos enganamos. Nós vivemos uma coisa chamada complexo narcísico. Eu vou falar disso de forma mais demorada lá no seminário. Complexo narcísico. Quem é Narciso? Eu vou resumir a história dele para vocês, uma das versões. Tem várias. Deus criou Zeus, o deus da Grécia, criou as ninfas. Ninfas eram jovens apaixonadas que queriam se casar. Uma das ninfas, chamada Eco, talvez o nome ecologia venha daí, ela se apaixonou por Narciso. Só que Narciso era um jovem ingênuo, muito na dele, imaturo, não percebeu a paixão da Eco. E a Eco se declarou para ele. Mas ele não deu atenção a ela. Estava muito ocupado com ele mesmo. E a Eco morreu, ela secou. Morreu de paixão. As outras ninfas se reuniram e foram até o Olimpo dar uma bronca em Zeus, pedindo Zeus providência com relação ao jovem Narciso. Zeus, então, para punir o rapaz, mandou que ele buscasse um jarro de água no lago mais límpido do Olimpo. Quando Narciso pegou o jarro, que ele foi mergulhar no lago, ele olhou e falou: gente, o que é isso aí? Que coisa bela, mas de onde apareceu esse rapaz tão bonito? E ele olhava e disse: mas é a coisa mais linda do mundo. Mas de onde saiu essa coisa tão linda? E ele ficou olhando a imagem dele ali. Existem 2 versões. Uma é que ele morreu seco olhando. Não queria nem comer mais, não queria mais beber água, não queria mais tomar banho, só queria olhar para ele ali, aquele reflexo maravilhoso. A outra versão é que ele, vendo o reflexo, ele pulou no lago e se afogou. Nos 2 ele se deu mal. Né? Então, complexo narcísico é quando a gente se acha o rei da cocada preta. A última bolacha do pacote. Pensa, a bolacha está com fome, só tem uma bolachinha, aquela última ali. Você oferece para a pessoa, mas torcendo que a pessoa não aceite. Você aceita, fulano? Não. Aí eu só de propósito, quando eu vejo que a pessoa está numa situação dessa, eu digo: eu quero. Né? Então, a gente se acha, como diz o jovem, na gíria juvenil lá do Brasil. E aí, a gente projeta
a pessoa que nós queremos, que nós achamos que merecemos ter. A gente quer, as mulheres querem um homem perfeito. O homem quer a mulher perfeita, mas se encontrar, tem que fugir, porque senão vai acabar. Se encontrou com ele, já acabou a perfeição dele. Então, nós queremos pessoa, então nós projetamos. Nós trazemos um retrato íntimo e encaixamos na pessoa. Ela é linda. Olha os cabelos dela. Não é para ela que eu estou olhando, eu estou olhando para a imagem que eu trago na minha inconsciência. Então não é ela que se engana, sou eu que me engano. Eu olho e digo, vai gostar de espiritismo? Tenho certeza. Tem cara de espírita. Vê se espírita tem cara, gente. Mas a gente fala, tem cara de espírita. E a pessoa às vezes nunca vai ser espírita. O que não é problema, se o casal dialogar. Claro que quando é muito mais fácil. Vocês imaginam, eu viajo. Quando eu chego em casa, tenho trabalho na casa espírita. Eu vou para a casa espírita. Se a minha mulher não fosse espírita, como é que ia fazer? Aí vamos junto para o centro espírita. Um dia desse ela falou, Aloysio, a gente não tem vida social. Eu digo, temos, com os companheiros da casa espírita. Aí eu falei para ela, faz falta para você? Ela falou, não, então tá certo. Até quando a gente vai passear, tem sempre alguém da outra cidade que é espírita. E aí a gente combina de se encontrar. Mas também tem aqueles companheiros que a esposa não é espírita, que o marido não é espírita, não tem problema. Então nós projetamos no outro o que nós desejaríamos que ele fosse, que ela fosse. À medida que o relacionamento amadurece, a gente vai percebendo que a pessoa não é como nós imaginamos. As diferenças começam a aparecer. Não é que ela aparece porque eu estou olhando para o outro de forma diferente, porque o outro está agindo de forma diferente. Ela aparece porque o véu caiu. Porque eu estou olhando a imagem real. Não existe amor à primeira vista. Não existe. Eu não posso amar alguém que eu não conheço. Não posso. É preciso envolvimento. O que pode acontecer, claro, é um reencontro. Então não é a primeira, é a segunda, terceira. Às vezes está na 10ª vista já. E na primeira. Então é preciso conviver. Lá em Minas, se diz assim, em Minas Gerais, diz assim, comer um saco de sal junto. Gente, um saco de sal são 60 quilos de sal. Nessa época, você não pode colocar muito sal na comida por causa da hipertensão. Só uma pitadinha, imagina até dar um saco. Demora. É por isso que eu não conheço a minha esposa até hoje. 26 anos de casada, ela me surpreende. Digo, você fez isso? Ela disse, sim. Nunca imaginei que você fosse fazer isso. Ela disse, pois é, bom, você vai aprendendo. Então a gente se descobre. São as diferenças. A diferença de pensar. A diferença de agir. A diferença musical. E os filhos? Os filhos são diferentes. São espíritos mais velhos do que nós. Aquela mocinha, por exemplo, de camisa vermelha, é a mais velha do salão. Como é o nome dela? Mariana. Então, Mariana, aqui em Portugal seria Mariana, né? Mariana seria, ela deve ter aí o quê? Comparado a gente aqui, há uns 200 anos a mais. É a mais velha, é a anciãzinha da turma. Né? Então, nossos filhos são mais velhos, mais evoluídos do que nós, gente. Eles trazem avanços que nós não temos. Eles pegam o smartphone com o dedinho e resolvem rapidinho. Eles são diferentes. Eu tenho um amigo que o filho dele, a esposa estava me contando, quando ele atingiu a fase da amamentação, saiu da amamentação, que ele começou a comer, aí ela começou a dar papinha de maçã, papinha de fruta. Ele comia. Aí a médica sugeriu que ele entrasse com papinha de carne. Então ela misturava batatinha, colocava carne moída, socava, misturava, né? Bem molinho. Aí ela ia dando comida para ele, a bochechinha dele ia inchando. Ela, meu Deus, o menino tem alergia, alguma coisa que inchou a bochecha. Aí ela abriu a bochecha, quando entrou, olhou lá dentro, estava cheio de pedaço de carne. Ele não engolia carne.
olha isso, ele selecionava a parte da batatinha e a parte da carne ele retinha. Esse menino nunca comeu carne nessa encarnação. Agora ele está com 10 anos. É do espírito. São as diferenças. Aí a mãe fala, tem que comer carne, menino, porque você precisa de comer a carne, tem a proteína. Claro, mas aí tem que buscar em outro lugar, o menino não quer comer. São as diferenças. As diferenças sexuais. Eu sou da geração X. Eu tenho 53. Então eu me lembro, eu faço palestra faz 28 anos, desde 1989. Eu me lembro dos meus primeiros encontros de jovens, sempre, todos os anos, durante mais de 15 anos, todos os carnavais, o pessoal fala que espírita não pula carnaval, né, lá no Brasil. Pois eu pulava carnaval, porque eu ia para Comerge, no estado do Rio, de onde é o meu amigo Lutênio. Eu ia para Cogém, em Leopoldina, em Muriaé, depois para Cogel, em Leopoldina. Então eu passava 3 encontros diferentes durante o carnaval. Cada carnaval eu estava dando seminário no encontro. E o MES, que é lá do nosso estado. Então, conversando com os jovens, uma vez o jovem veio me perguntar sobre a questão da homoafetividade. Na época era homossexualidade. E ele falou para mim assim, o que é que você pode me orientar com relação à homossexualidade? Aí eu comecei a dizer, eu falei para ele, bom, essa questão da escolha sexual, ele falou, escolha? Ele já me cortou assim logo, já me deu uma cortada. Quase que eu perguntei, quem está com dúvida aqui? Você ou eu? Né? Ele falou, quando você se tornou hétero, você escolheu? Vou ver se eu sou gay ou se eu vou ser hétero. Foi assim? Eu digo, não, já sou. Ele disse, eu também. Então não é escolha. O ser já nasce. E ele fala, eu não consigo sentir atração por menina. O meu pai é palestrante espírita, eu não sei como dizer isso para ele. Ele não aceita. Eu disse, se você não consegue sentir atração por menina, então faça um celibato. Ele falou, o senhor conseguiria viver sem fazer sexo? E eu calei a minha boca, porque como é que você pode dar uma receita para o outro que você não pode tomar um remédio? Gandhi, uma mãe certa feita levou uma criança intolerante à sacarose, não podia comer doce, açúcar, para o Gandhi poder orientar, porque era um menino teimoso e ele não conseguia ficar sem comer açúcar, e ele era intolerante, se ele comia passava mal. O Gandhi falou, traga seu filho daqui a 6 meses. A mulher não entendeu. 6 meses depois ela levou, ele conversou com o menino, aí ela perguntou, por que o senhor pediu 6 meses para preparar esse conselho para o meu filho? Ele falou, porque primeiro eu precisava provar que é possível viver sem açúcar. Eu não como açúcar hoje. Então como é que você vai dizer para o outro uma coisa que você não faz? Mas Aloísio, eu não consigo entender um homem beijar na boca do outro homem. Uma mulher beijar na boca da outra mulher. Um homem transar com outro homem. É a diferença. Você não precisa entender. Você precisa compreender que é diferente de entender. Compreensão é aceitar o outro do jeito que o outro é. Para entender esses assuntos, porque eu sou psicanalista, isso vai no meu consultório. O ano passado, eu atendi 3 pessoas que tentaram suicídio. Esse mês no Brasil é o mês amarelo, é o mês de combate ao suicídio. 3, todos 3 homossexuais. Um tentou se enforcar, o outro tentou remédio, o outro cortou o pulso.
Muito triste. Imagina você perder a vida do seu filho, porque você não aceita o jeito dele ser. Mas meu filho podia ser homem. Não, não é ele que você quer que ele seja a projeção de você. Porque o primeiro sentimento de afeto que a gente tem é pelo filho. Afeto. A palavra afeto. O A significa ausência, amoral, apartidário. O A aí significa ausência. E feto vem de factory. Lembra das feitorias dos portugueses no contato com a África, pegando mercadoria da África? Então, factory quer dizer fabricação. Então, afeto quer dizer não fabricado. Afeto quer dizer pertence a mim. Então, o filho pertence à mãe, é um pedaço dela, está ligado a ela por um fio chamado cordão umbilical. Cortou, mas na mente dela continua. Não cortou. Depois, mais tarde, aos 15 anos, quer cortar o emocional, mas a mãe e o pai não quer deixar cortar. Quer que ele case com a moça que a mãe escolheu, que o pai escolheu. A moça tem que casar com o rapaz que o pai, que a mãe escolheu. E se a moça casar com outra moça? Piorou ainda. Então, para nós que somos da geração X, é uma violência, mas para a juventude hoje, é muito mais fácil lidar com isso. Cada dia mais aumenta o número de homoafetivos, de homossexuais no planeta inteiro. Tem uma cidade nos Estados Unidos, no estado de Massachusetts, perto da cidade de Riane. Eu fiz palestra em Riane. Essa cidade eu não fiz ainda não, estou curioso para conhecer. Lá, 90% da população é homossexual. O prefeito é homossexual, o padre é homossexual, o pastor é homossexual. É a cidade mais homossexual do mundo. E hoje vive do turismo, que todo mundo quer ir lá para conhecer. Quem é, quem não é, quem tem vontade de ser, está todo mundo lá indo querendo conhecer. Então, essa cidade, que eu esqueci agora o nome, é o nome em inglês, ela não é um fenômeno único. Crescem o número de homossexuais. Aí a gente vai dizer, sabe por que isso, Luiz? Isso é a internet, isso é a mídia, isso é a televisão que está fazendo isso. Não é isso não, gente. É o espírito que cada vez mais se liberta e se expressa como ele quer ser. O preto hoje deixa o cabelo crescer, ficar... Apenas mandei uma foto do meu filho para mostrar para vocês. Ficar aquele cabelo sarará e segue aquilo e é bonito. Nada de alisar mais. Ressaltar a diferença. Hoje o cabelo grisalho, o cabelo branco, a pessoa deixa para poder ressaltar a diferença, a beleza do cabelo branco. Posso citar inúmeros aqui. Vou citar um mais branquinho, dois aqui que eu destaco, lindo, 3, ó. Aqui nessa direção, como é que é seu nome, querida, de blusa branca? Olha que coisa mais linda o cabelo dela. Não, pode levantar para vocês olharem, gente, olha lá. Não estou debochando não, é sério, é sério. Não é verdade? Vamos falar a verdade. Ainda não tem que gastar com tintura, não corre o risco de dar problema no couro cabeludo. Aqui nessa direção também tem um aqui, cadê? Mais, tem aqui também grisalho. Entendeu? A gente cada vez mais quer se expressar como somos. Quem é magro vai ser magro, não precisa tomar remédio para engordar. Lembra do Emulsão de Scott? Um homem carregando um peixe nas costas. Remédio horrível, gente. Você ficava rotando a peixe, horrível. Dava para o pobre da criança engordar. Aí quando ele crescia que era gordo, aí tinha que tomar remédio para emagrecer. Ninguém merece. Então cada um se expressa como quer ser. Então tem roupa todos os tamanhos. Quem é magro, quem é gordo. E cada um expressa do jeito que quiser. É a diferença. É a diferença religiosa. É a diferença musical. Então nós precisamos conviver com essa diferença. Sabe por quê? Não podemos transformar o mundo em pequenas cópias de nós mesmos. A nossa dificuldade em aceitar a diferença é a nossa síndrome de Narciso. Todo mundo é imagem de Narciso para ser bonito. Se a pessoa é um pouco mais lenta que a gente não tem paciência. Fulano é muito lerdo. É ou não é?
Quem aqui, deve ter gente aqui que deve ter raiva de gente lerda, não tem? Nossa, mas aqui é horrível lidar com gente lerda. Ah? Mas você já pensou que tem alguém que é mais rápido que você e acha você lerdo também? Ah? Então, cada um está na sua velocidade e a gente tem que respeitar o tempo de cada um. E isso é conviver com a diferença. A diferença de cor, de raça, de religião. Em julho de 2015, reunimos pastores, padres, eu espírita, em Roma, para fazer uma convenção mundial sobre o perdão. Por isso que o livro terapêutico do perdão é bilíngue. É italiano e português. Que coisa linda você poder conversar com um judeu, com um islâmico, com um católico, com um protestante, numa bandeira única, perdão das ofensas. Então a gente tem que, aos poucos, ir convivendo com a diferença, porque nós somos diferentes. Sair do controle, eu não quero controlar o outro é o que ele quer ser. Eu sou eu. A minha esposa tem um jeito dela, eu tenho o meu. As pessoas perguntam, por que sua esposa não viaja com você? Porque ela detesta viajar. E eu adoro viajar. Imagina se eu não gostar de viajar. Mas se eu arranjasse uma outra viajeira igual eu, como é que a gente ia educar 5 filhos? Hã? Levar a vida adulta de forma saudável? Esses dias eu estava fazendo a conta, a caçula está com 16. Espírita, trabalhador, o outro. A minha filha caçula é coordenadora da mocidade espírita, é médium da reunião mediúnica, 16 anos. Não é porque é filha do dirigente, eu nem sou presidente, mas agora eu sou vice. Mas, não fui eu que coloquei ela na reunião mediúnica, não. O pessoal convidou para o estudo mediúnico, começou a demonstrar, desde pequena, né? Porque é aquele negócio, né? Filho de peixe, né? Então começou a demonstrar a mediunidade, mas lá no centro o pessoal percebeu. Uma moça aplicada, coordenadora da juventude, evangelizadora da infância. Então não é também porque é filho do presidente. Ela tem a lista de serviço dela. Agora, um pai não fica satisfeito de ver os filhos encaminhados? Mas se a minha esposa fosse andarilha igual eu, como é que ia fazer? Então alguém tem que ficar em casa. Na próxima encarnação a gente inverte. Ela vai para a rua e eu fico. Eu gosto de cores ressaltadas, laranja, vermelho. Minha esposa fala, você devia se chamar Aparecido e não Aloísio. A minha esposa já gosta de roupa cinza, bege, caqui. Ela é discreta, marrom, diferente. Lá em casa, meu sonho sempre foi ter um jogo de sofá vermelho. Pergunta quando eu realizei esse sonho. Nunca, porque aqui compra ela. Nós vamos comprar sofá, vamos trocar o sofá. Eu já falo, agora eu vou conseguir comprar meu vermelhinho. Vamos comprar o sofá e vamos para a loja. Aí eu falo, olha que amor, que lindo isso aqui, macio, confortável. Senta pra você ver. Aí ela senta, vamos ver outro. Ela não fala assim, não quero esse não. Ela tem um jeito, né? Vamos ver outros por aí. Não vai o vermelho. Não vai. É marrom, é cinza. Então, são as diferenças, mas é a pessoa que eu amo, é a pessoa que me completa, a pessoa que facilita a minha encarnação, que me compreende. Então, nós somos diferentes e temos que administrar essa diferença, nos unirmos no amor, nos unirmos no que é comum. Eu e o Lutero somos amigos. O que é comum de nós? Ele é entusiasmado com o espiritismo. Nossa, quando eu vi ele divulgando as coisas, eu digo, que inveja preta, não é nem branca não, tal, né? Um monte de serviço. Eu gosto de espiritismo, gente. O mundo espiritual fala, Luiz, você chegou aqui você está no centro espírita. Eu digo, está maravilha, pronto, já estou no reino dos céus. Então, esses pontos encantam a gente, porque você percebe os companheiros no dia a dia trabalhando. Eu sei que na labuta, para manter a casa funcionando não é fácil, passe, limpar as cadeiras, arrumar, evangelização, a casa funciona 7 dias por semana. Para mim é fácil, venho, dou a palestra, vou embora. Mas e o povo que segura aqui 365 dias e 6 horas?
Complicado. Então, é naquilo que é comum que a gente pode se unir. E a gente começar a olhar a diferença do outro com um olhar generoso de Jesus, da maneira que Ele nos olha. Vinde a mim, disse Jesus. Todos vós. Olha que lindo isso. Todos vós. Aí a gente pergunta a Ele: o gay pode, Senhor? O que vocês acham? Pode. A prostituta, que até hoje a gente considera desprezível, pode, Senhor? Pode. Sabe qual é o criminoso mais desrespeitado no sistema penal? Sabe qual é, gente? Não é o traficante, que ele é super respeitado, ele manda lá dentro também. Não é o assassino, que as pessoas têm medo que se ele matou um, ele mata dois. Sabe qual é o contraventor, o criminoso menos respeitado pelos colegas? O ladrão. Ele é desprezível, porque ele é covarde, porque ele rouba durante a noite, ele rouba de pessoas idosas, ele é desprezível. No entanto, o ladrão fala: Senhor, o Senhor permite que eu vá com o Senhor para o reino dos céus? Jesus fala: te digo ainda hoje que estarás comigo no reino dos céus. É preciso interpretar. Eu te digo hoje, digo agora, e se você começar agora, você vai estar. Eu acho que, na verdade, quando a gente encontra com Jesus, a gente já entra para o reino dos céus na hora. A gente sai daquele inferno que a gente estava, ali já é o reino. A gente só vai aprimorando depois. Conviver com a diferença. Nós somos diferentes, porque somos filhos de Deus, porque fomos criados simples e ignorantes, e como fomos nós quem nos esculpimos, por isso que somos tão diferentes. Muita paz. Deixa eu aproveitar aqui, você fez diversas colocações durante a sua exposição. Gostaria que você nos esclarecesse o que quer dizer a palavra aceitação diante das diferenças. O que quer dizer a palavra aceitação? Ok. Lembra quando eu disse que que as palavras latinas, ou algumas gregas, que tem o prefixo a, o a significa negação. Então, uma coisa importante é a gente entender o significado das palavras. Que, por exemplo, nós fizemos um seminário semana passada, lá em Macaé, na região lá do pessoal da UZEG, na sua região, quando você morava no Brasil. Em convênio com a FEB e tal. É um seminário sobre o suicídio. Como eu quis trabalhar crise existencial, que eu acho que vai sendo construído degrau por degrau. Primeiro você fala assim: o que eu vou fazer na vida? É a crise existencial. Você tem a opção de escolher alguma coisa para você ser útil no mundo. Né? Ninguém pode sair da Terra, gente, sem deixar uma marca. Qual é a sua marca? Evangelizar criança. Beleza, marcou. Uma senhora que eu conheci aqui em Portugal, ela pede o terreno baldio da pessoa e planta no terreno. É um projeto fantástico. Lá no Brasil nunca tinha visto experiência dessa. Ela usa o terreno, planta e colhe, e com a família pobre, planta com eles e a colheita é para eles. Ela é doutora, aposentada, e a mão dela é cheia de calo. Trocou a caneta pela terra. Então, é essa marca. Ela deixou marca como doutora, mas ela achou também interessante deixar a marca na transformação social. O outro deixa a marca porque visita os doentes. Tem gente eu tenho uma amiga que é dedicada a ajudar doente. Ela vai lá, ajuda a marcar ficha, acompanha, aplica passe. O outro a missão dele é o passe.
Ele sempre chega mais cedo, antes de começar a palestra. Vai lá, dá uma olhadinha na cabine, senta e entra em sintonia com o mundo espiritual. Ele é especializado no passe. O outro dedica a reunião mediúnica uma vida inteira. Fidelidade à reunião, não atrasa, não falta. Ninguém pode viver só para trabalhar e comer, beber e dormir. Isso é animal que faz, gente. Nós já vencemos o reino animal. Então, é a crise existencial. Se a gente não tomar providência, aí vem a segunda fase, a angústia. E a angústia significa que tem indecisão. Ou seja, você não tomou decisão. O que é decisão? Prefixo de, quer dizer fim. Acisão. Decisão. Então, a palavra que ele perguntou, aceitação. A significa não. Ausência. Seita. Ceifa. Corte. Decepar. Lembra quando fala com Jesus? Senhor, vamos cortar agora o joio e o trigo? Eu disse, não, se você cortar o joio, você corta o trigo junto. Como é que eu faço então? Deixa crescer os dois, depois você separa. No nosso caso, cresce dentro de nós o joio e o trigo. Então, a aceitação. Quer dizer, eu não vou ceifar o outro, eu vou aceitar o outro. Eu vou permitir que o outro seja como ele quer ser. Luiz, se pelo menos ele fosse homossexual, mas ele não vestisse roupa de mulher, eu até aceitaria. Então ele tem que pedir autorização a você, como é que ele vai se vestir? É isso? Um homem de 20 anos, de 30 anos? Se ela fosse lésbica, mas se ela não se vestisse de forma tão masculina, eu até entendia. Então ela tem que te perguntar como é que ela se veste. Você pergunta para ela como é que você se veste? Simples. Então, o outro tem o direito de ser feliz. Chico Xavier tem uma frase célebre que ele diz assim: a mim, ao outro, o direito de ser como ele deseja ser. A mim, o dever de ser cada dia melhor. Chico Xavier, essa frase. Vou repetir. Ao outro, o direito de ser como ele deseja ser. A mim, o dever de ser cada dia melhor. Podemos exigir nada do outro. Podemos nos transformar. Então, a palavra aceitação tem esse significado. A aceitação implica em conviver. A aceitação, aceitar as diferenças do outro, implica em conviver? Sim. Ou eu posso dizer assim, Aloysio, eu te aceito, mas você para lá e eu para cá. Nós não convivemos. Aceitação, porque eu posso ceifar na cabeça, não posso? Ceifo e mato. Eu não posso. Então a aceitação é não ceifar. Mas se eu aceito, mas não convivo, esse aceito aí é falso, porque eu ceifo assim, eu cortei. Então, aceitar é não ceifar, nem assim e nem assim. É conviver. Uma mãe me disse, meu filho de 16 anos, confessou para mim que é gay. Meu mundo caiu. Eu digo, parabéns. Ela disse, meu mundo caiu, eu estou depressivo e você está me dizendo parabéns. Parabéns por ele ter liberdade de falar para você. Ele podia segurar isso para ele mesmo, como muitos seguram por décadas. A pessoa tem 40 anos e não consegue. Ele com 16 já falou para você. Mas eu disse a ele que Deus não gosta disso não. E você faz o que Deus gosta? Você sabe o que Deus gosta? Você é o quê? É esposa de Deus, para saber? Aí ficou assim. Eu estou quase aceitando. Eu disse assim, prepara, depois de você aceitar ele gay,
Aí você vai aceitar o rapaz visitar a sua casa, seu genro. Ah, não, genro não. Eu digo, é filho seu, você quer que ele namore aonde? No motel, correndo risco de vida? É isso que você quer? Debaixo das árvores? Em lugares longe de você? Ou quem sabe mudar de país, que é muito comum assim agora, sabe? O pessoal faz isso. O pessoal sai daqui e vai para o Brasil. Pega o Brasil e vem para cá. Aí chega aqui e monta um salão de beleza. Lá no Brasil, é o cara que fala grosso, é o chefe, né? É isso, aquilo outro, aquilo monta um salão de beleza. E mulher vice-versa. E mesma coisa do contrário, que é isso? Eu quero meus filhos perto de mim, a não ser que haja uma necessidade dele crescer. Mas não para fugir de mim, que é isso? Então aceitar quer dizer conviver. E conviver, olha só, Jesus diz assim, eu vim para que todos tenham vida. E vida, o quê? Em abundância. Muita vida. Então, Luísio, fecha a boca, vira lagarta, para você ter vida. Ou você quer continuar, você quer morrer pela boca? Peixe morre pela boca. Então, a tia Beth, é uma tia que me adotou há pouco tempo, né? A tia Beth me ajudou. Tá, agora o meu filho está me regulando. Meu sobrinho não pode comer isso, pode comer aquilo. Média insulina caiu. Sabe quanto que eu estou, doutor? Segunda-feira da semana, anteontem, antes de viajar para cá, 126. Eu estava com 344. Eu falei com a minha esposa, ó, eu sou pirracento no bem. No mal eu já devo ter sido também, né? Então eu falei com ela, você vai ver, eu vou baixar essa taxa, porque eu quero viver mais de 100 anos. Pode escrever isso aí. Claro que se o povo lá de cima falar, Luísio, não é isso que está contratado aqui, cara. Né? Mas se puder, de vez em quando eles dão um aumentozinho lá. Então conviver quer dizer viver vida em abundância. Então para a gente ter vida em abundância, a gente tem que viver com alguém. Eu vou dar uma prova aqui, que o médico aqui confirma. Quem vive mais, o homem ou a mulher? Ok. Quem ama mais, o homem ou a mulher? Não precisa falar de timidez, não. É a mulher, gente. É a mulher. O homem casa, fica ainda uns 3, 4 anos batendo bola com os amigos, enchendo a cara no boteco, e a mulher já está lá cuidando do filho. A mulher pequenininha já cuida do filho, que tem que mudar isso. Já brinca de cuidar do filho, e o homem já brinca de bola, já brinca de automóvel. A mulher ama até na hora de brigar. A mulher, quando briga, ela briga abraçando, puxando o cabelo da outra. Já viu como é que é? Ela é afetuosa até para brigar. O homem, quando briga, é de longe. Ele briga empurrando o outro. A mulher briga abraçando. Então a mulher ama os filhos. A mulher ama o marido. A mulher ama o marido muito mais que o marido ama a mulher. Via de regra. O que elas ganham com isso? Vida. Vida. O grande problema da rejeição são os pais. Tem mãe também que rejeita. Mas a Clodovil Hernandes era apaixonado pela mãe dele. Porque o pai rejeitou ele. E a mãe acolheu. Então, aceitar é conviver. E esse aqui é um espaço de convivência. De convivência de pessoas diferentes. Imagina a assembleia aqui, não quero nem estar presente, né? O pau deve quebrar. Então, cada um, vamos pintar de branco, de amarelo, vamos colocar o relógio aqui, o relógio acolá, e aquela confusão. Mas estamos todos aqui. É um espaço de convivência. E mais do que isso, pessoal, convivência com o mundo dos espíritos. Quando a gente abre para conviver com o outro, a gente abre para conviver com o outro. Quando a gente aceita um rumo afetivo que passa na nossa frente, a gente acolhe o afeto, a proteção e a gratidão da avó desencarnada. Quando eu olho para um negro ou para um branco, se eu for negro, em igualdade, eu ganho naquele momento a admiração dos benfeitores espirituais ligados àquela pessoa.
Se for o contrário, também acontece. Então isso é convivência. Conviver é ter vida em abundância. Vamos aceitar o outro como ele é. Deixa para ele fazer a reforma que ele achar necessário. E a gente faz a nossa. Nós fazemos a nossa lição de casa. Deixemos ao outro o direito de fazer a lição dele. Para encerrarmos, preconceito social. Há pessoas que não cumprimentam outras que entendem que são de uma classe social inferior, são pobres, desempregados, ou que não têm um nome pomposo de família. Como é que isso é visto na ótica espírita? Os espíritos, está no Evangelho segundo o Espiritismo, eles dizem, no capítulo da desigualdade da riqueza, eles falam que a riqueza, ela migra de mão em mão e de família em família. Então ela está na mão da minha família agora, na próxima encarnação vai para a mão da outra, ou talvez na mesma encarnação. O que nós estamos assistindo agora é que ela migra na mesma encarnação. De acordo com os estudiosos do capitalismo, o capital, ele migra no planeta, ele não fica mais no lugar só. Aquela ideia do capital na Inglaterra não é mais verdadeira. Ele vai da Inglaterra, vai para os Estados Unidos, vai para a China, vai para a Índia, vem para o Brasil, vem para cá, para a Europa, ele migra. Isso já é uma estimativa do mundo espiritual. Então a riqueza, ela migra. Os títulos, eles não valem nada. Não dá para eu dar carteirada quando chegar do outro lado. Chegar e falar, olha, eu sou a Luiz, sabe qual? Aquele palestrante internacional. E o que eu tenho com isso, ser palestrante? Eu nunca assisti palestra sua. Se o Espírito falar isso comigo, não vai falar porque não é grosseiro assim, né? Ele vai dizer, o que você fez de bom? Quantos corações você consolou? Quantas lágrimas você secou? Quantas pessoas você escutou? Quantas crianças você orientou? Quantos idosos você escutou para aprender? Você socorreu? Essas são as perguntas. Não, mas eu sou presidente da Federação Espírita. E daí? Não serve título lá. Lá o título não conta. O Chico Xavier foi presidente de qual federação, gente? Você sabe qual? Conhece, Lutero, qual federação que o Chico foi chefe? Nenhuma, gente. O espírita mais solene da história da humanidade, o médium, aliás, nunca dirigiu federação nenhuma. Não estou dizendo que dirigir a federação, não, estava difícil. Eu estou dizendo que título não conta. O dirigente da federação, ele tem que ter uma vida pessoal diferente. E não é a riqueza que destrói o homem. É o homem que se destrói. A responsabilidade é nossa. Eu tinha um pedreiro que estava terminando uma reforma para a gente na casa espírita. Aliás, estava pintando a casa espírita. Falou, professor, eu vou ter que terminar isso aqui até sexta-feira, que eu fui fichado. Ele é mesmo? Falei com ele, que bom, rapaz. Fichado quer dizer que eu consegui um emprego, carteira assinada. Ele tem 3 filhos, né? Eu digo, que bom, graças a Deus. Ele falou, pois é, você vê, só de eu pintar a casa espírita, o negócio já melhorou. Ai, tadinho, Deus abençoe. Aí, né? E eu disse, que legal. Ele disse, sabe, e não foi qualquer emprego, não. Eu consegui emprego deu o nome da empresa lá, da Anda, vou falar aqui. Aí, eu disse, que bom. A Anda, gente, é a maior construtora da minha cidade. Ele disse assim, professor, quem trabalha para o seu Daniel, dono da Anda, não mora de aluguel. Todos os empregados dele têm casa própria. Nenhum dos empregados dele come comida fria. Ele
trata os empregados com dignidade. Sabe quem é o Daniel, gente? É um companheiro trabalhador espírita. Ele não sabia que eu conhecia o Daniel. Ele não sabe que o Daniel é espírita. O Daniel vai ser julgado como espírita ou como um patrão que trata que gera emprego com dignidade? Porque ser empresário, ser patrão, é também uma missão. A gente sabe disso, nem todo mundo é empreendedor. Dirigir uma empresa não é fácil. Mas como é que você trata? Como é que é a sua relação? Como é que você cumprimenta? Você baixa a cabeça? Você trata diferente o que é mais rico? Como é que é? E quem é rico e quem é pobre? Às vezes, diz os espíritos, aquela pessoa, aquele mendigo que passa por você te pedindo esmola, pode ter sido seu pai na vida passada. Se você descobrisse isso agora, como ficaria a sua cara? De saber que você renegou o seu próprio pai. Não sou eu que está dizendo, não. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, não é isso que conta. No Céu e Inferno tem uma personagem chamada Margarite. Está lá naquele capítulo dos Espíritos Felizes. O Céu e Inferno, pessoal, essa obra de Kardec é extraordinária. Ele faz toda uma análise teórica do céu, do inferno, do paraíso, do purgatório. E no final ele dá você não vai nem para o céu, nem para o inferno, nem para o purgatório, você vai para onde? Aí ele vai dar depoimento. Espíritos suicidas, espíritos endurecidos, criminosos, e os espíritos bons, espíritos felizes. E Marguerite é o espírito feliz. Marguerite nasceu aqui na Europa, no Rio Reno, região do Rio Reno. Com 8 anos, a família passando fome, arranjou um emprego para ela. Ela foi trabalhar como empregada doméstica com 8 anos de idade. E foi trabalhar para essa família. Uma família de pequenos agricultores. Veio a enchente e a família perdeu tudo. Marguerite já era adulta. O chefe da família, então, quis demiti-la. Falou: Marguerite, nós vamos ter que demiti-la, porque você sabe o que aconteceu, a gente perdeu tudo. Ela disse: eu só tenho vocês, se vocês me demitirem, eu vou para onde? Ele disse: minha amiga, você me desculpe, mas eu não tenho que te pagar. Ela disse: não, eu trabalho de graça. Ela falou: Marguerite, na verdade eu preciso economizar uma boca. Você é uma boca a mais. Ela disse: e se eu ajudar, eu posso ficar? Ele falou: pode. Mas ela continuou tratando ele de senhor, a esposa de Sinhá e a filha de Sinhazinha. Tempos depois ele morreu. Marguerite passou a sustentar a Sinhá e a Sinhazinha, que já era adulta, mas era retardada, era doente mental. Aí a Sinhá adoeceu. E ela falou: Marguerite, meu maior sofrimento é saber que a minha filha não vai ter quem cuide dela. Ela disse: pode deixar que eu vou cuidar. E aí ela já era casada, ela e o marido cuidaram da Sinhá, que continuava sendo Sinhazinha para ela. Ela que bancava a mulher e era Sinhazinha. Perdeu tudo e ela passou a pedir esmola para sustentar essa ex-patroa, que agora não era mais nada. E ela ficou muito conhecida na França por causa disso. Quando ela morreu, a maçonaria mandou esculpir a estátua dela na entrada da cidade. E aí Kardec, vendo a estátua, evocou o espírito que contou essa história. Aí Kardec pergunta: por que você viveu essa vida de tanta provação, a vida inteira na pobreza, na miséria? Ela diz: porque eu fui uma rainha muito rica. Fui rainha. E eu era chamada de uma rainha generosa. Eu me lembrei da história da rainha Santa Isabel. Uma rainha generosa. Mas chegando no mundo espiritual, eu disse assim: ser generosa tendo é fácil. Eu queria saber se eu seria generosa não tendo.
Eu me preparei durante 1.200 anos para reencarnar. E graças à bondade do meu guia espiritual, eu consegui vencer. E aí Kardec pergunta, e essa família? São pessoas que você devia? Ela disse, não. Eles eram meus serviçais. E me serviram com tanta dignidade que eu resolvi retribuir. Marguerite hoje vive no mundo feliz. Está lá no livro Céu e Inferno. Olha quanta coisa bonita de Kardec. Então, pessoal, Marguerite, a mendiga, a andarilha, era a rainha. Se a pessoa reconhecesse, como é que ela faria? Dizem que o Chico ia com um grupo de amigos, autoridades, em Uberaba, passou um negro, um preto, né, como ele fala, carregando um carro de reciclagem, a gente chama de burro sem rabo, que eles carregam aquela carroça, né? É um trabalho digno, limpa a cidade. E o Chico, quando viu o homem, largou as autoridades, atravessou a rua e beijou os pés do homem. Os pés sujos, que ele estava descalço. As pessoas pararam, ficaram olhando. Quando o Chico voltou, aí perguntaram, quem é aquele homem? Falou, é um espírito das altas esferas espirituais. Eu fui agradecer por ele passar na nossa cidade. Só dele passar na nossa cidade vai melhorar tanto a vida dos nossos moradores aqui, que eu fui agradecê-lo. Catador de reciclado. Então fiquemos atentos com quem a gente encontra por aí. A gente pode se surpreender. Obrigado pela oportunidade aí, pela paciência, pelo carinho de esticar. Tá bom, meu amigo? Eu vou pedir que você nos faça a prece, o encerramento. Como perceberam, nós vamos fazer o passe coletivo. Hoje não teremos o passe individual, receberemos na mesma. Eu te peço que nos faça a prece de encerramento. Bem? Nesse momento, a irmã Sheila, com toda a sua equipe, manipula os medicamentos espirituais retirados dessa fauna e flora belíssima da região lusa em favor de cada um aqui presente. Trabalhadores e trabalhadores da equipe do passe, do mundo espiritual, que conhece a cada um, impõe as mãos na região deletéria, na região adoecida, que muitas vezes nem aparece no corpo, mas que impregnou o espírito de imperfeições que ele mesmo traz na alma, já que caminha em direção à luz. A convivência, também com aqueles que nós chamamos de criminosos, orando por eles, querendo o melhor para cada um deles. Na minha última encarnação, eu trabalhei ao lado de uma das pessoas mais sanguinárias do sertão nordestino. Um homem que veio com a missão de socorrer, mas que se perdeu no próprio narcisismo, o Lampião. Percebendo aquele coração frágil, iludido pela própria imagem, resolvi abandoná-lo.
mandou que seus soldados me perseguissem na Caatinga, um tipo de vegetação da região de Pernambuco e Alagoas, que furassem meus olhos com um punhal e que me deixassem morrer em meio às formigas. E ali, orando por aquela alma iludida e perdida em si mesma, eu me vi nascer na esfera espiritual. Meus olhos, ao invés do sangue, jorravam luz. Minhas mãos foram usadas para abraçar, para acolher, para orar, para servir. Se me olhassem com aquela veste de cangaceiro, jamais imaginariam-me como um trabalhador espírita. Mas ao mesmo tempo, se me visse com a roupa de um médico alemão que fez mau uso da riqueza, me tratariam como rei. E foi exatamente a reencarnação que eu me perdi. E precisei voltar para viver a experiência da pobreza, da simplicidade, da cor discriminada, do tamanho discriminado, da região discriminada no Brasil. E hoje, eu prefiro assim, o Zé Grosso, e não mais o doutor alemão. Entendo de medicina porque é um patrimônio intelectual, mas eu prefiro a personagem simples que todos podem acolher. Que a luz de Jesus possa se derramar sobre essa casa de caridade, sobre os dirigentes que a conduz, sobre o doutor que conduz com tanto entusiasmo a unificação do Espiritismo. Que Jesus possa te iluminar, doutor, e a todos os seus trabalhadores, toda a sua equipe desta casa, para que a luz da convivência, a luz do amor, a luz de Jesus, porque Jesus comia junto, andava junto e corrigia sempre, demonstrando a diferença. Mas comendo junto, comem junto, confessai-vos uns aos outros, muita luz, muita paz, com muito carinho conosco, um abraço desse amigo, o Zé Grosso. Muito obrigado, Senhor. Que a sua paz se derrame sobre todos nós. Que também ela possa ser conduzida pela nossa mente em forma de luz até os nossos lares, banhando os nossos familiares que lá ficaram, o marido, a esposa, os filhos, os netos, os irmãos. Que todos os lares sejam banhados de luz nesse momento. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, gente. Muita paz.